Está no ar o VeganCast. Do VeganTube. Fala galera, eu sou o Rafa Vegan e não existe essa de ser ambientalista sem ser vegano. Fala galera, aqui é a Flá Vegan e peido de vaca é mais nocivo sim que os gases emitidos pelo seu carro. Sim, pessoal, hoje nós vamos falar sobre... Isso é uma série, na verdade, eu já vou até fazer um disclaimer aqui, dá licença. Isso é uma série que nós vamos fazer, que é uma análise de vários documentários, às vezes até filmes também, que falam sobre ambientalismo em geral. Não especificamente sobre o veganismo, nem sempre vai ser um documentário vegano, mas é um documentário que com certeza vai te ajudar a entender melhor o mundo da alimentação, o mundo da saúde, e como esse hábito tão importante, algo que a gente faz todos os dias da nossa vida, pode estar nos ajudando ou nos prejudicando. Infelizmente, vamos perceber que na maioria das vezes está nos prejudicando. Definitivamente são informações que vão nos ajudar a enxergar um mundo maior, com menos especismo, ampliando nossa compaixão e conhecimento, ok? Antes de começar, leitura de e-mails. Bem, pessoal, eu quero estrear também para vocês, eu quero deixar aqui uma informação quentinha, é que agora nós temos um e-mail próprio do VeganCast. Já anota aí, claro, fica tranquilo, ele está na descrição do episódio, mas já anota aí, o e-mail é vegancast.vegantube@gmail.com vegancast.vegantube@gmail.com. É isso mesmo, VeganTube igualzinho o nome do canal aqui no YouTube, ok? Mande o seu e-mail, o e-mail é... Quando você mandar um e-mail, por favor, fala seu nome, sua idade, sua altura, qual a sua cidade. E coloca o nome do podcast no assunto, porque aí a gente vai saber a qual episódio você está se referindo, tá bom? Vai ser um prazer imenso ter essa troca aí de mensagens, bater esse papo com vocês. Fechou, pessoal? Tamo junto? Não vamos mais usar o inbox do Instagram, né? Como a gente tava fazendo, porque a gente dá muito trabalho. Ali não é um lugar prático de fazer essa troca. O e-mail ele é mais tranquilo, ok? Quero convidar vocês também para ouvirem o nosso último podcast, episódio 07, a expansão do mercado vegano, que gravamos com o pessoal da @soralimentos, uma empresa vegana incrível que vem aí alimentando todo o Brasil. Temos também aqui o link, vamos deixar esses links nas descrições, que é uma receita de pão de queijo vegano, como fazer um pão de queijo vegano delicioso, tá lá na nossa playlist Cozinha Vegana, aqui no canal do YouTube, deixamos o link na descrição. Temos também um vídeo de punks. Você sabe o que são punks? Uma entrevista com Jéssica Paixão, nutricionista, que vem falando sobre esse assunto muito importante, né? Existem aí, galera, mais de 50 mil tipos diferentes de plantas que a gente pode comer e a gente mal come não sei quantas. Eu não vou nem chutar porque eu não sei, mas enfim, é muita informação legal que vai te ajudar. Temos também aqui um vídeo que foi a nossa ida pra Globo para falar sobre veganismo. Foi até curioso que o dia que a gente foi, o Flávio Juste estava lá do Vegetariano, então a gente conseguiu bater um papo ali com a galera da Globo no programa Encontro da Fátima Bernardes. Também o link tá aqui na descrição, ok? Agora vamos lá, né? Vamos falar sobre Cowspiracy. Contém spoiler. Pessoal, vamos lá. Antes de começar, eu quero deixar claro que, gente, esse não é um documentário violento. Ele é bastante light, ele mal mostra a realidade que os animais passam. Eu, Rafael, diria que na escala de 0 a 10 de sofrimento, de coisa pesada de assistir, ele tá ali no 2. Ele é muito superficial e ele realmente foca na parte política. Claro que tem uma imagem ou outra, mas assim, é muito light, ok? Cowspiracy é um diário para você entender do zero como é que funciona a indústria e o que faz realmente as pessoas se tornarem veganas na sua maioria. Claro que cada um tem o seu motivo em específico por ter se tornado, mas o Cowspiracy, ele é um... O que eu poderia dizer, amor? Uma síntese, ele é uma introdução. Não é uma introdução, porque ele é completo. Ele é uma palestra completa. Ele te dá todos os argumentos, ele te dá o terreno, ele joga limpo.
Ele não puxa a sardinha pra, sabe, sem argumentos fazer descer pela goela abaixo. Ele joga limpo com você, tanto que eles não usam em momento algum apenas o sofrimento animal como base, que é uma pegada emocional, a gente sabe disso. Eles vão te dar números, gente. E assim, tem animações, né, durante ilustrações que exemplificam muito bem os problemas do estilo de vida. Ele é um documentário que ele não vai falar pra você sobre as doenças que causam, nem nada disso. Ele vai te mostrar a realidade desse colapso que está acontecendo no nosso planeta. Porque hoje fala-se muito, cria-se muitas campanhas relacionadas ao ambiente, ao meio ambiente, à conservação, à economia de energia, à economia de recursos, feito por nós, que somos meras formiguinhas. Nós, pessoas, humanos mesmo, somos mera formiguinha nesse planeta industrial. Eu já falei isso antes e vou repetir muitas vezes através de campanhas na mídia, na TV, no rádio, até na internet. Dá-se a entender que nós, humanos, somos os maiores problemas em relação à poluição, gases do efeito estufa e tal. E esse documentário ele mostra que, gente, isso é a maior mentira do mundo, né? Eles tentam jogar a bola pra gente, mas na verdade a bola tá na mão de quem é latifundiário, quem é grande produtor, que tem criação, porque o impacto tá vindo de lá. É até arriscado falar sobre isso, porque como a gente sabe, o ativismo em diversos países ele é um problema. As pessoas correm risco de vida, mas é um assunto que a gente tem que abordar, porque não dá mais pra viver nessa máscara de ilusão, cantando música sertaneja, adorando esse estilo de vida do qual você nem faz parte, enquanto endossando isso você tá sim ajudando a destruir o mundo. A ideia aqui não é apontar o dedo pra você dizendo que a culpa é sua, como se você tivesse planejado isso, porque não é. Você só nasceu e passou a viver nesse mundo, mas é te trazer o conhecimento para que você entenda a sua responsabilidade, porque ela existe, quer você queira ou não, e pense em como você vai tomar uma decisão em relação a isso. Vamos entender? Você quer conhecer? Então vamos lá. Então é isso, galera. Esse é o Cowspiracy. Bem, a data de lançamento dele foi em 26 de junho de 2014, em Los Angeles, né? Direção de Kip Anderson e Keegan Khan. Esse é um documentário que deu um pouco de burburinho, porque ele teve produção executiva do Kip, que é o próprio diretor, Kip Anderson, e também do nosso querido Leonardo DiCaprio, que sempre esteve falando sobre a causa animal e preservação em geral. Ele sempre esteve engajado, o que é muito bom, né? Ter um ator falando isso, porque ninguém melhor do que um ator para representar e explicar pra gente o que acontece. Como podemos ver, também tivemos aí recentemente o Joaquin Phoenix mandando um showzaço nos Oscars. Nossa. O que ele fez ali, e sabe, o cara, ele, como eu falo, você ter a habilidade é muito bom. Ele conseguiu fazer um estrago muito grande com um discurso de 1 minuto. Sem gritar, sem xingar, sem nada. Ele trouxe um impacto muito forte, o que é muito bacana. Ele sempre teve muito empenhado nessa causa, né? Apesar dele não participar, ele é só o diretor... Só não, né? Diminuir. Ele é o produtor executivo. O rapaz que narra, né, o protagonista desse documentário, ele juntou tudo, ele fez tudo e pegou os recursos, né? E pessoas botaram recursos para que pudesse ir ao ar. Ele organizou, né, a informação pra gente e produziu, né, trouxe aí em formato de vídeo. E ele começou tudo isso porque ele viu, na época da adolescência dele, né, pré-adolescência, ele viu muito os discursos do Al Gore, né, ambientalismo, sustentabilidade, aquela coisa toda para que você economize seus recursos dentro da sua casa, tome um banho, mas não sei o que, nossos oceanos estão acabando, e faz você acreditar que a culpa é tua, que é o seu banho demorado, que é a sua regada nas plantinhas, que é a piscina regã que você encheu para tua filha brincar. E assim, até deu certo isso que o Al Gore fez, porque foi um terrorismo, porque olha o fim das contas aonde foi, né? Um cara que foi influenciado por ele
Foi além do que o Al Gore deveria ter ido. Fica o recado aí, tá? Fica a dica, Al Gore. Foi além do que ele deveria ter ido e realmente trouxe à tona de onde vem esse problema aqui. Não é só um problema de... Porque o Al Gore, ele fez mó bonito, né? Ficou mó legal. Nossa, o cara mega engajado. Fez gráfico saindo da parede. Você fala, caralho, esse cara é foda. Subiu em empilhadeira, né? Pra fazer o showzinho ali. E assim, realmente, tem um valor no que ele falou, mas... Porra, é complicado quando... É um valor muito pequeno. Quando você tá levantando uma bandeira gigante com campanhas de milhões de dólares que só destrói 5%, que só é responsável por 5% de todo o estrago de consumo de água, por exemplo, mundial, que é a questão humana. Nós representamos apenas 5% do gasto mundial de água, enquanto a agricultura detém 51% do consumo total no mundo das nossas águas. Então ficar lá erguendo a bandeirinha do Al Gore, brigar por 5%, querer dizer que é o teu banho demorado, eu realmente, particularmente, Flá.Vegan, eu dou risada, porque, pô, é muito recurso que vai em campanha, vocês não estão entendendo, isso pra mim soa mais como enganação. Virou um sistema onde várias pessoas se aproveitam desse sistema e... Tá todo mundo preso por lucro, isso ficou claríssimo. E aí, quando chega num assunto que realmente é o que pega, é o ponto real da coisa, aí ninguém quer comentar. E isso, pra mim, é um dos ouros, né? Esse documentário ele tem vários ouros, ele tem vários tesouros que ele traz pra gente. Mas esse pra mim, é um dos pontos mais importantes. É como ele mostra, tanto quanto as organizações não governamentais, quanto as do governo, departamentos do Estado, evitam falar sobre agropecuária e o impacto que ela traz pra sociedade. Gente, isso é incrível. Os caras, eles ficam assim, sabe quando você vai debater algo com uma pessoa, quem é ariano, debatedor aí, gosta de tretar, sabe do que eu tô falando. Chega uma hora que você chega ali você tá no meio da treta, Deus me free, viu? Você tá ali no meio da treta da briga, e a pessoa vai jogar os argumentos pra você, aí você mata eles no peito, vê como você vai equilibrar e bate de volta. Chega uma hora que a pessoa ela percebe que não tá rolando, que ela vai ter que mudar de estratégia, e aí ela começa a rodear para evitar assumir o que você deixou evidente no meio do debate. Você tem esse momento várias vezes no documentário, chega a ser vergonhoso. O Rafa tá falando isso por quê? Porque no documentário o protagonista ele entra em contato com diversas organizações ambientalistas que lutam, entre aspas, bem grandes, contra esse sistema de insustentável, né? De energia, de água. Eles ficam falando, né, sobre isso. Porque tem muita queima de combustível, todo tipo de combustível tem não sei o que. Exato. E ele conseguiu entrevistas com pessoas do alto escalão dessas empresas, pessoas que cuidam diretamente desses setores de desenvolvimento, de organização de energia, de consumo de água, dos oceanos. E aí teve um cara, né, de uma dessas empresas que ele conseguiu, que tratava das questões do oceano. Eles defendem a questão da pesca sustentável. Acho que chama Oceânia. Acho que é isso. Pesca sustentável. E o cara, ele defende essa questão dizendo que os peixes eles se autoprocriam sozinhos numa velocidade da luz, mas sem dar nenhum dado. Você vê que é falácia mesmo. Ele monta um argumento que é tipo assim: mas a gente tá vivendo dos juros do oceano e não tá extraindo desse jeito. O oceano ele consegue ele mesmo gerar um valor excedente. E é esse valor que a gente tá consumindo. Aí o nosso protagonista, ele manda na hora: não, cara, isso que você tá falando é um absurdo. Destrói a analogia do cara. E mesmo assim, o cara, assim, com a cara mais babaca do mundo, quer reafirmar a posição, sabe? Você vê que é tipo de discutir com evidência com a criança. Ou com alguém ou com um Minion. Ele
ele mostra com dados que a gente não tá vivendo dos juros do oceano, que aquilo que a gente pega é reconstruído naturalmente pela própria vida marinha e ainda sobram jurinhos. E o que a gente consome, né? O que a gente não, né? Que o mundo consome é os juros. E não é o nosso protagonista, o protagonista do... Não, ele é o nosso, porque pelo jeito ele virou no mínimo vegetariano. Ele é o nosso protagonista. Ele já é vegano, né? Ele é vegano. E ele mostrou com números e com argumentos de que a gente não só não vive desses juros, como a gente está em déficit nos oceanos. Porque as redes de pesca que acontecem são tão devastadoras, elas passam coletando todo tipo de vida marinha, não só aquele peixe que você encontra na peixaria ali, o seu salmãozinho no sushi, cara. Um detalhe disso, gente... Um detalhe disso é que se você for olhar em muitas latas desses produtos de peixe, você vai ver que algumas vão ter um aviso assim, alerta, contém carne de golfinho. É sobre isso que a Flá tá falando, vem tudo na rede, não tem como separar. Para cada um peixe de consumo, que seria, sei lá, enfim, que são os peixes, todo tipo de peixe que é consumível, que Pra dar um exemplo, sardinha, salmão, atum, esse tipo de peixe que a gente encontra pintado, sei lá, esses peixes de oceano. Eu não sou consumidora, então eu não sei. Mas esses peixes, para cada um desses peixes, 10 peixes silvestres que não são de consumo, são peixes que preservam a vida marinha. São golfinhos, peixe-espada, diversos outros tipos de peixe, eles vêm junto. Então, para cada um consumível, morrem 10 criaturas silvestres marinhas, gente. Então, isso é insustentável. A gente está matando vida desnecessária para poder botar um peixe em cada mesa de cada casa. Olha quantas casas a gente tem. Então, é um sistema bruto, onde é uma produção de peixe e de carne, mas nós estamos falando de peixe aqui, insustentável para matar o resto do mar, para você poder ter um peixinho ali, para você ter o seu luxo de ir no sushi. Saiba, cara, que morreu golfinho, que morreu baleia, que morreu tubarão e morreu vários outros tipos de espécie linda, maravilhosa, que as pessoas acham legalzona lá no aquário. Que quer ir ver quando vai na Disney, mas né, não sabe. Eu sei que é muito difícil ouvir tudo isso que a gente tá falando. É difícil até pra gente absorver essas informações e passar pra vocês. Porque é a realização de que o nosso mundo ele é monstruoso. Mas é a verdade, é a realidade. Não adianta ficar com essa postura infantil, querendo fingir que é lá longe, não é perto de mim, porque não é assim. A real é que está mais perto da gente do que a gente imagina. E o poder de mudar isso está na nossa escolha diária. Pensa bem, amigo, você come todos os dias. Você acha justo que alguém tenha que morrer para você fazer um lanche? E aí acontece o seguinte: todas essas pessoas que ele tentou contato com várias pessoas, até com o Greenpeace, que educadamente, né, para não dizer cuzonamente, enfiou o rabo entre as pernas e meteu o louco, né, fez a egípcia total Greenpeace e deu uma devolutiva para ele de que não, enfim, não vai rolar responder nem te dar entrevista. Mas todos os outros órgãos importantes que ele conseguiu falar meteram louco, não conseguiram responder as questões dele, pediram para encerrar a entrevista. E outras pessoas, né, que ele conversou também, ele conversou com um ex-agricultor, ele viveu 40 anos disso, então ele tem... E quando ele percebeu que essa cadeia era insustentável, que era loucura, ele, em algum momento, eu não assisti, mas ele foi na Oprah e ele falou algo sobre a indústria, né, agropecuária, o quanto ela devasta, né, o mundo. Teve um dado, assim, como eu falei, gente, um dos pontos fortíssimos do documentário é que ele é capaz de transformar dados, números em imagens, em histórias, vídeo, coisa que você vê e você entende do que a gente está falando. Se eu falar para vocês
que 52 toneladas de excrementos são produzidas por segundo só nos Estados Unidos, isso não gira uma mensagem, isso não gera uma imagem na sua cabeça, é só um número, né? Agora, se eu te disser que por ano, só nos Estados Unidos, é produzido excremento suficiente para cobrir que eu falo é soterrar, é tipo Brumadinho, beleza? As seguintes cidades, todas juntas, aí você tem uma ideia do que eu quero dizer. Então olha só, a gente tá falando aí de São Francisco, Nova York, Tóquio, Paris, Nova Delhi, Berlim, Rio de Janeiro, Costa Rica e Dinamarca. É cocô o suficiente para cobrir todas essas cidades juntas. Juntas, amigo. É muito lixo, é muito desperdício, é muita sujeira. E a gente sabe que tudo isso vai ter um impacto na água, no oceano, porque essas fezes, tudo isso, esse excesso de toxinas, ele vai acabar entrando no solo em algum lugar e vai contaminar lençol freático, vai chegar em oceano, porque os rios chegam em oceanos e por aí vai. A gente está falando de coisas como a acidificação do terreno. Já tem vários problemas, né? Olha só, tem a monocultura, porque o gado ele come grãos, hoje ele come milho, soja e outras coisas, e tem também o uso da área dele de pasto, que é onde ele vive, onde ele anda, onde ele defeca, urina, a área aberta que ele peida. Tem esse ponto também, né? Como a gente falou, hoje os principais órgãos que deveriam estar de olho nisso não falam sobre esse fato. Por exemplo, quantas vezes o peido da vaca é mais poluente do que o CO2 que sai dos carros? Exatamente. Quando esse ex-agricultor ele foi na Oprah, ele falou, como se diria, demais, né? Ele falou esses dados que a gente está falando aqui, só que ele falou numa rede muito maior. Ele falou no programa da Oprah. Isso foi o suficiente para que ele fosse ameaçado e que ele fosse coagido a não abrir mais a boquinha dele. E conforme o documentário vai se desenvolvendo, vai ficando claro que existe rabo preso. Existe rabo preso. Aqui no Brasil é clara essa relação entre o agronegócio e o governo. É claríssimo, tanto que a gente consegue ver isso pela questão da Amazônia. O que está acontecendo? O governo está recebendo apoio, e a gente sabe lá Deus de onde, porque apoio quer dizer dinheiro, para criar leis que beneficiem a destruição do nosso capital biológico. A destruição, quer aumentar, quer reabrir, né, Minas, quer explorar em território indígena. O próprio atual presidente falava em seu período de campanha que se ele fosse eleito, o índio não teria mais 1 metro quadrado de... Então assim, você fica claro a motivação dessas pessoas e a agenda delas. E tá todo mundo ali junto. Por quê, galera? No fim das contas, o que acontece é o seguinte: quando você, como uma agência que teoricamente deveria regular, fazer protestos, brigar pelo meio ambiente, começa a fazer acordos com o mercado que destrói o meio ambiente e por isso tem lucro, você entra na folha de pagamento. E aí é que a gente vê o rabo preso, porque você não... Assim, como é que você vai criticar algo que você tá fazendo parte, recebendo? E aí vira um assunto que todo mundo evita. Tirar terra de índio para abrir pasto para agricultura, para abrir pasto para criar soja, para alimentar animais. Tá ficando insustentável, gente. E qualquer pessoa que tenta falar é silenciada. Dizer que índio, tirar a terra do índio, a gente tem um universo, um planeta tão grande que dá pra gente se autossustentar tranquilamente. E quando vem alguém dizer que dá pra fazer isso, é hostilizado. Aí surgem campanhas ou surgem piadinhas, ou surgem memes, ou uma noticiazinha que surge, como as fake news que surgem por aí, que até o Leonardo DiCaprio pagou pra queimar a Amazônia, né, gente? Então, e tem gente que acredita. Então tem que tomar muito cuidado com essas grandes produções de campanhas contra ativistas, contra ONGs. Cara, pelo amor de Deus, alguém que cria uma ONG que vai tão a fundo, que peita a agricultura, ela não tá ali de brincadeira. Então respeita o trabalho desses caras. Isso aconteceu aqui no Brasil no ano passado, quando a gente teve as queimadas da Amazônia, que inacreditavelmente foi colocado culpa em ONG.
E, novamente... E a gente viu pessoas em grupo de Facebook, em comentários de redes sociais, defendendo mesmo piamente, sem nenhum embasamento, que a maioria das pessoas que fazem esse tipo de comentário só sabem, tipo, atacar e repetir a matéria lá que a revistinha ou o sitezinho XPTO comprado foi lá e botou, ou que o governo realmente foi lá e jogou na internet com essa rede de fake news, né, com essa empresa de fake news que existe. O cara chega lá e defende ferrenhamente de que essas ONGs aí o quê, cara? Tá tentando preservar o meio ambiente para parar de fazer, para parar de queimar, de devastar, para parar de consumir desenfreadamente, criar animais em cadeias de produções. É loucura você criar animais, criar vidas em cadeias de produções. É isso que o documentário tenta mostrar pra gente. E é muito importante assistir, é importante que a gente veja. Bem, tem um assunto também que é duro, é perigoso. Tudo é perigoso quando a gente vai falar e mexer no lucro dos outros, porque as pessoas matam por isso. Esse é um dos problemas do capitalismo, né? As pessoas fazem tudo para ter o capital. E principalmente, em especial aqui no Brasil, a gente tem um histórico pesado. Não que o Brasil seja o principal, tem diversos países ao redor do mundo onde esses números também são altos, mas aqui a gente tem um histórico também de bastante violência contra qualquer um que pratique o ativismo. A violência muitas vezes vem da própria polícia, que é mais um braço do Estado, vem da própria sociedade, de pessoas que são manipuladas, que não têm conhecimento, não têm informação e só repetem o que os seus mitos aí falam com bastante ignorância. E às vezes vem de capangas, vem de grileiros, vem de assassinos de aluguel, por aí vai. Um caso que foi muito, muito, muito grande, chocou o Brasil, foi em 2005, uma ativista, ela era uma freira, né? Ela era uma freira e veio pro Brasil, a ativista chamada Dorothy Stang. Ela tinha 73 anos e ela sempre reclamou, ela sempre fez o ativismo em relação aos perigos do agronegócio. Ela foi baleada 6 vezes no peito, nas costas e na cabeça. É necessário tomar cuidado, porque eles, quando eu falo eles, eu espero que vocês saibam de quem eu me refiro, a quens, né, aos quens eu me refiro, eles monitoram todas essas ONGs e pessoas e fontes grandes de conhecimento para saber o estrago que elas estão causando. Ah, mas por que ainda não fizeram nada com ONG XPTO? Porque ainda é pequeno. Enquanto eles conseguem manter a massa em controle, ela tá lá, essas pessoas estão lá, essas ONGs estão lá, eu e o Rafa, né, nosso podcast está aqui, mas a partir do momento que se a gente começar, se essas pessoas, se esses ambientalistas, se esses ativistas começarem a fazer um estrago muito grande, a fazerem pessoas demais conhecerem o seu trabalho, aí sim ocorre esse risco. Foi o que aconteceu com a Dora. A gente já viu isso recentemente com a Luísa Mel. Ela já foi ameaçada publicamente no Instagram por pessoas envolvidas no agronegócio e assim, gente, faz parte. E sinceramente, você que ainda come carne, você que é ignorante sobre a realidade do planeta, ignorante no sentido de não ter conhecimento, por favor, você é o maior capital, você é o maior recurso deles, porque é com base em você que eles se argumentam e eles enriquecem para usar essa máquina contra nós que estamos lutando a favor da preservação. Eu sempre me pego pensando sobre isso quando eu estou discutindo sobre veganismo com alguém, sabe? Porque às vezes parece que eu me sinto assim, todo mundo muito louco, porque, cara, eu tô debatendo com você porque eu quero evitar mortes, estupro, assassinato, decapitação, sofrimento desnecessário, e você tá me chamando de radical? E ainda assim, melhorar o nosso sistema, melhorar a nossa saúde, porque se a gente melhorar os gases emitidos, se a gente melhorar a vida oceânica, a produção natural de algas, que é devastada com as redes de pesca e tudo mais, a gente melhora a vida para todo mundo. Se tornar vegano, melhora. Eu sendo vegana, eu melhoro a tua vida. Fulano sendo vegano, melhora a tua vida. Se você se tornar vegano, você melhora a vida do outro também. Então é uma cadeia boa, é uma cadeia do bem.
Só que no Brasil, mais um dado assustador, né? Nos últimos 20 anos, esses últimos 20 com base em 2014, então é 2014, 2004, 94, né? Nos últimos 20 anos foram 1.100 mortos. O protagonista, ele cita isso, ele cita esse medo, porque é esse medo que ele percebeu em todas essas pessoas que trabalham nessas indústrias que ele tentou entrevistar. Que existia um medo na voz, existia um medo nos olhos, e ele percebeu que essas pessoas não têm coragem de falar que o grande problema mesmo da poluição ou daquilo que elas estão trabalhando para prevenir é a agricultura. E ele pensou muito, né? Na verdade, ele nem pensou muito, ele só pensou, tipo, cara, se eu não posso me silenciar enquanto o planeta está sendo comido vivo. Né? Então, se eu tiver que morrer por uma causa, que seja por uma causa muito boa. E ele seguiu com o documentário. Isso já torna para ele um grande herói, assim. Um salve para esse mano do Cowspiracy, que é um grande cara. Merece sim, muito, muito respeito. Assim, são conclusões, a gente não tá no fim do podcast, calma, mas são conclusões que eu posso dar já, porque a gente já viu várias vezes e eu tenho certeza que vocês vão se conectar com isso. A primeira conclusão óbvia do documentário é que, cara, não existe, é impossível você usar a palavra sustentável e o termo criar animais para alimentação. É impossível, não tem como. É como tentar combater o câncer de pulmão sem falar do tabagismo. Hoje a gente tem uma população de aproximadamente... No documentário, na época, no 2014, era 7 bilhões. E a proporção de animais que eram criados naquela época, tá, gente? A gente tá em 2020, já deu uma mudadinha. Era um valor de aproximadamente quantos mesmo? 70 bilhões de animais. A gente tem que ter 10 vezes mais animais do que a gente pra... E assim, não posso falar para alimentar porque não alimenta. A proteína de fonte animal só é responsável por 15% da nutrição no planeta. Então faz as contas, você que é bom de matemática. Você já ouviu falar porque a espécie XPTO está acabando, o animal X só tem 1, 2, 3 no mundo, mas ninguém te diz como é que eles estão acabando. E como é que você faz para produzir toda essa quantidade de animal para deixar ele preso em algum lugar ou para deixar ele pastando em algum lugar e para criar comida para esse gado? Porque o gado, além da grama, muitos comem soja, então tem que abrir pastos. Então, o problema da extinção dos animais são por queimadas, que eles queimam as florestas para poder abrir pastos. E aí eles vêm com essa de as espécies estão acabando, mas você sabe por quê? Porque elas estão morrendo queimadas. O que aconteceu na Austrália foi muito bom a gente ter acesso a essas informações, porque ficou claro como que a destruição ela é feita, né? Olha o incêndio na floresta, o quanto de dano ele traz. Claro que o foco nesse caso foram dos koalas, eles são ali cartão postal da Austrália também, mas deu para entender de forma muito clara como através da queimada você devasta todo um universo de vida que existe ali. Se não me falha a memória, no próprio documentário dá a informação de que é um campo de futebol queimado, devastado por segundo no mundo. É muita coisa só pra, novamente, a gente fazer um lanche. E, gente, claro que, a gastronomia, a alimentação é gostoso, é legal. Eu gosto, todo mundo gosta. A gente não tá falando que você vai ter que largar isso pra sempre. O que está sendo proposto o tempo inteiro é que leve em consideração os danos que tudo isso causa, que tudo isso traz, o impacto, e pelo menos experimente a versão, a outra possibilidade que é mais eficiente. Não acreditem nesses motivos banais que eles usam para encobrir a pecuária. Essas campanhas de óleo contra o óleo de palma. Essas campanhas de gases emitidos pelas indústrias. Ninguém está dizendo que os gases emitidos pelas indústrias não poluem. Ninguém está dizendo que o óleo de palma talvez não tenha exploração até humana para produzir. Mas esse não é o maior fator de destruição ambiental
e atmosférica, que também faz parte do ambiente, é a agropecuária. E isso está claramente no documentário. Isso é um fato. Esse é um fato que eu debato numa banca, com juiz, em qualquer lugar. A única forma de você realmente ajudar o meio ambiente é adotando a dieta do vegano. É isso. Se você quer, mas eu quero fazer, eu quero ajudar, mas eu não vou lá pra Floresta Amazônica segurar a bandeira. Eu não vou abraçar a árvore, não precisa, cara, você não precisa fazer nada disso. Não precisa se pintar, não precisa gritar no Congresso. Você quer fazer isso de casa? Você quer ajudar enquanto você tá jogando videogame, vendo Jornal Nacional e tá vendo Globo Esporte? É só você trocar a sua dieta. Em vez de você consumir algo que veio de um animal, procure algo que veio de plantas. Nisso daí você já está gerando um impacto inacreditável. Olha que número incrível. 821 mil litros de água. Esse número ele é incrível, ele é devastador. Você consegue imaginar esse volume de água? Você imagina quanto é isso? Quantas piscinas cheias dá isso? 821 mil litros de água. É isso que você economiza por ano só por ter se tornado vegano. Então assim, vegano tem passe livre para tomar banho? Tem um pouquinho, tem sim. Porque num bife que ele não comeu de 300 gramas, ele economizou para você que não é vegano, que não é vegetariano, tá escutando, ele economizou 17 mil litros de água. Então se você realmente quer trazer impacto, mudança, quer ajudar, quer somar, você tem que se tornar vegano. Essas são as três conclusões claríssimas, né, do documentário. Não existe forma sustentável de criar animal. Agências, tanto ONGs quanto governamentais, não estão falando sobre o verdadeiro problema. Elas ficam dando volta, falando que é o sol, que é a lua, que é o escapamento do carro, que é isso, que é aquilo, que blá 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 blá, mas não falam sobre a real. E a única forma de você realmente trazer mudança para esse mundo, somar, é se tornando vegano. Um produtor de laticínios foi entrevistado, né? Um produtor de laticínios sustentável, entre aspas, gigante. Ele foi entrevistado pelo protagonista e ele foi encurralado pelos questionamentos do protagonista, né? Tudo que ele falava, o protagonista rebatia. Ele era o CEO, né, da empresa. Ele era o próprio dono, o produtor de fazenda sustentável. É aquele cara mesmo que controla tudo, mas ele já tem uma fazenda muito grande, porque com essa ideia de sustentabilidade que ele carrega dentro da fazenda dele, ele conseguiu adquirir uma grande população de consumidores. Então ele é um grande produtor lá no sul da Califórnia. Eu acho que é no sul da Califórnia, enfim. E aí ele não conseguiu mais por onde sair e ele teve realmente que assumir que não existe laticínio sustentável, porque não existe espaço no mundo suficiente para criar fazenda sustentável. Olha, eu continuo odiando esse cara, mas eu respeito ele um pouquinho mais que os outros, porque com certeza. Os outros eram uns lixos, assim. Foi homem, o cara assumiu, não ficou tentando escapar pela tangente, cara. Se você não tem resposta, para de ser criança, a gente tem que parar de querer estar certo, cara. Quando alguém vem com a informação correta, não tenta impor a sua. Se você percebeu que não tem mais saída e que realmente você entendeu o que a pessoa disse ali, então raciocina ali no momento e vai e absorve a informação. Não tenta impor a sua informação que foi encoberta pela outra verdade e fazê-la ser uma verdade, porque não é. Então o cara, ele foi muito homem, ele realmente assumiu num documentário que foi totalmente contra o negócio dele, né? Então ele fala que ele disse que para criar fazendas sustentáveis reais, a gente teria que derrubar casas para poder abrir pastos, né? E isso é insustentável. Você quer morrer? Você quer perder a sua casa para você continuar comendo bife? Não vai rolar, até porque eles também falam, né, no documentário que as indústrias de laticínio e de gado, agropecuária em geral, ela não paga pelos seus custos de recursos naturais. Não. Ela não paga pela água, ela não paga pela luz. Então, se ela tivesse que pagar, como toda empresa que existe hoje faz e deveria pagar, você ia pagar R$1.000 por uma lasca de carne. Mas peraí, o ouvinte tá aqui, ele tá escutando agora a gente, ele deve ter ficado meio bagunçado aqui. Como assim não paga? Vamos lá. Gente, é o seguinte, o governo, ele existe, em teoria, tá?
para fazer um meio de campo entre nós, cidadãos, pessoas comuns, normais, que temos uma vida comum, e o resto. O resto são cidadãos com muita grana, muita grana, dinheiro infinito, e empresas. Esse é o resto. Aí o governo, ele funciona tipo assim como aquele cara que negocia, ele faz o intermédio. E teoricamente ele deveria ajudar a população, tomar as decisões que melhor beneficiam a população e manter as empresas sob controle. Vou dar um exemplo disso. No nosso país, por causa de dificuldades legislativas, hoje a condição do empregado, da pessoa que vende o serviço para uma empresa privada, está complicada. Como que isso foi alcançado? Através do lobby, o mercado privado influenciou o Estado, entenda isso como você quiser, a criar leis que, na verdade, vão deixar a pessoa física desprotegida. E aí hoje a gente tem cenários onde você é mandado embora e não recebe todo o FGTS, onde se você sofre um acidente no caminho de trabalho não é acidente de trabalho, e por aí vai. Ou seja, o Estado deveria estar jogando com a gente, mas na verdade ele joga contra, explorando a gente junto com essas mesmas empresas que também exploram a gente. A agropecuária em si, não se deixe enganar pelo selo de carne sustentável. Como é aqueles selos que eles botam? É selo de carne orgânica. Cara, não existe. Não existe. Porque acho que a única agricultura que seria sustentável real é a de subsistência, que é você quer comer, então cada um planta o seu, cada um, se você quiser comer carne, então cada um mata o seu. Não pode, não é válido, porque, gente, a gente tem que lembrar que quando isso era uma realidade no mundo, o planeta tinha o quê? 10 milhões de pessoas? Sim, é isso. Hoje tem 8 bi. Exato, mas é isso que eu estou dizendo, só seria sustentável se fosse dessa maneira. E hoje não dá. É insustentável. Então... Quero mandar um abraço pra galera que fica usando esse argumento, mas muito ruim, amiguinho. Se você usa esse argumento contra vegano, tá ruim, cara. Dizer que, mas a gente sempre caçou carne. Cara, quando isso era feito, o planeta não tinha ninguém. Tinha 10 mil pessoas no planeta e hoje... E assim, a sua expectativa de vida era 30 anos. Por que será? Era porque tinha parasita na carne? Sabe, eu acho que já ficou cansativo até elucidar o quanto perigoso é. Olha o que está acontecendo com o coronavírus no mundo. Por que aconteceu o coronavírus? Por que aconteceu o mal da vaca louca? E a gripe suína? E a SARS? Não ficou claro que comer animais não rola pra gente? É perigoso? Eles são muito, biologicamente falando, muito próximos da gente e trazem doenças? Olha, gente, a gente lutar para deixar a natureza em paz, para a gente conseguir reconstruir rios, riachos, lagos e oceanos e florestas e conseguir reconstruir animais silvestres em extinção e deixar a natureza em paz é muito, muito mais fácil do que você achar nesse mundo que a gente vive, você querer você mesmo criar a sua agricultura de sustentabilidade, você ir lá matar, você ir lá cortar, você ir lá produzir a tua carne. Você não vai ter tempo porque você trabalha no escritório, você pega o metrô, então os tempos são outros. Mas a natureza ainda existe, então preservar a natureza, preservar a vida e reeducar a mente é muito mais fácil. A outra opção, gente, é a gente morrer de fome, porque o sistema ele vai ficar tão quebrado que ele vai precisar de tanto tempo para se recuperar que a gente, como população, não vai ter esse tempo. A gente é tão maluco que a gente invadiu o espaço do outro. A natureza era só pra gente apreciar, pra gente usar com moderação, mantê-la no lugar. A gente pode ir nadar num rio, a gente pode ir desfrutar de uma cachoeira, a gente pode lidar com alguns animais e manter o restante do jeito que ele é, do jeito que ele deveria ser. Essa é a maneira real de se viver, não fazer uma cadeia com tudo. A gente invadiu o espaço, cara. O nosso mundo é esse aqui, o mundo humano que a gente criou é esse, essa Babilônia de pedra, aqui onde todo mundo bate ponto, em sua maioria, entendeu?
E a gente tem que manter as coisas como elas deveriam ser. No fim das contas, gente, fica óbvio que de fato existe sim uma conspiração. Eu tenho várias teorias, como eu já falei em outros programas, e uma delas é que a gente é ensinado a apreciar um estilo de vida que não faz parte da nossa rotina para que a gente não preste atenção sobre a realidade. Por exemplo, se você é aqui do Brasil, como eu, como a Flávia, como todo mundo, como o José Serra, se você é aqui do Brasil, você sabe que nos anos 80, 90 e 2000 a gente teve aí um enxerto muito grande de, por exemplo, música sertaneja. Na cidade grande era ofertada música sertaneja de todas as formas possíveis. No programa de domingo era música sertaneja. No de sábado a gente tinha até um programa específico só pra isso. Lá do Gugu, Sabadão Sertanejo, onde em bandas duplas, a maioria era dupla, né? Eu nunca fui muito de acompanhar esse mercado, mas eu lembro. Duplas vinham se apresentar e falar do campo e tal. E assim, no meio das contas, vem subliminarmente essa ideia, né? Essa romantização da vida no campo, blá 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 blá, fazendo o quê? Com que a gente se apaixone por esse estilo de vida. Quando na verdade a gente tá aqui andando de ônibus pra cima e pra baixo, pegando elevador, dirigindo o carro, totalmente desconectado desse mundo. Mas como que a gente tá unido com eles? Qual que é a ligação? É a nossa alimentação. E qual é a real mesmo? A real é que eles precisam da gente. Eles precisam da nossa ignorância, do nosso desconhecimento para continuar financiando o estilo de vida deles, o lucro deles e, claro, também a nossa doença, o nosso sofrimento, porque já ficou claríssimo que comer animais não é uma boa pra gente. A gente até sobrevive assim, mas começam a vir vários problemas de saúde, de vida, de infraestrutura. Hoje a gente tem problemas aí como diabetes tipo 2, principalmente em crianças, temos problemas como obesidade. Por favor, eu não estou dizendo que é errado ser obeso, não é isso, eu não estou atacando a obesidade em si, mas para mim, quando a gente chega num ponto onde o Estado financia operações que vão mutilar a pessoa, que vai remover uma parte funcional para que ela emagreça, a gente tem um problema. E é isso que está acontecendo no nosso país. A bariátrica hoje ela entrou para o SUS. Por quê? A população está tendo dificuldades para manter o peso e o Estado está entrando para, entre aspas, ajudar a pessoa a alcançar isso. Só que, novamente, essa ajuda na verdade é uma mutilação, porque é removida uma parte funcional do corpo da pessoa para que ela mantenha ali o equilíbrio de calorias e alcance uma diminuição de peso. Lógico que uma cirurgia dessa não é só fazer e tá tudo beleza. Você depois tem que se readaptar a um novo estilo de vida, vai entalar várias vezes quando comer. Tem outras questões, sabe? Não te dão nenhum subsídio para que você entenda como que você deve agir depois disso, para que você não retorne. Existem muitos casos de quem fez a operação e está obeso de novo. Por quê? Porque o marketing do fast food, as comidas estão cada vez mais fáceis, os laticínios, os queijos, os pães estão cada vez mais na nossa cara o tempo todo e ficando barato. Por quê? Porque está consumindo tanto, é tanta gente consumindo que você consegue comprar. Às vezes eles encarecem o preço do básico. Eles encarecem o preço de uma alface, de uma couve, que é apenas uma planta que foi ali colhida, que eles encheram de agrotóxico para você se fuder. E aí eles colocam embalagenzinhas de vaquinha sorrindo, de um monte de coisa para te encantar, com um preço bem mais acessível para você se fuder e cair na faca mais uma vez. O negócio é lucro, ninguém tá preocupado com você. As pessoas estão preocupadas com o dinheiro que elas vão fazer com sua necessidade, seu sofrimento. Então a culpa não é 100% sua, não é 100% nossa desse grande problema de obesidade que ocorre. Eu tenho um grande problema com a balança, eu já tive obesidade na gravidez e tudo mais. E mesmo sabendo de tudo isso, porque é difícil. A comida que eles... Não é comida. Os produtos que eles colocam na prateleira pra gente são drogas viciantes. A indústria do leite
Na indústria do leite, os bezerros são criados para se tornar vacas de 1 tonelada em semanas, cara. Eles aceleram o crescimento por meio de tanto hormônio, cara, que quando nós mulheres, né, os homens também, claro, a gente toma e consome esse tipo de coisa, aí aparece mioma, aparece nódulos, aparecem secreções na gente, a gente fica com todas as ites do mundo, sinusite, rinite, sei lá o que, e todo esse catarro, essas coisas que acontecem no nosso corpo, essas mudanças, provém dos laticínios, provém dos hormônios contidos na carne e no leite, mas eles não vão falar isso pra você. Na verdade, talvez eles até te receitem para um mingauzinho ali pra você ficar melhor. Aliás, isso é verdade, né? Um ponto que o documentário mostra é essa incoerência, onde, por exemplo, organizações que seriam que estariam a favor da preservação do oceano e estão colocando no próprio site delas receita de peixe. Porra, cara. Quer me fuder, me beija, né, antes. É insano, sabe? Não faz sentido nenhum. Como assim? É como um site, é como uma organização que fala sobre os riscos das doenças cardíacas, e quando você vira a página, ela tá lá te mostrando uma receita de como fazer um bife. Um bife, sabe, mega... Enfim, é loucura, é insanidade. Um dado muito interessante que ele traz é que quando você muda a sua dieta, o seu estilo de vida, por exemplo, um vegano, em 1 ano, ele consome 1/6 de terra de acre. Como? Na plantação daquilo que ele come, né? Na sua própria soja e tal. Não tô falando de alguém que plante e coma a sua própria agricultura ali, não. Tô dizendo que eu, o Rafa, ou qualquer outro vegano que exista, por 1 ano, ele só devasta, né? Nem devasta porque ela é recuperada. É feito um plantio. Não tem acidificação de solo. É um plantio com mais equilíbrio. Então a gente, vegano, só consome 1/6 de terra de acre. Já uma pessoa ovolacto, ela requer 3 vezes mais de terra. No entanto, um onívoro, que é a pessoa que consome tudo, requer Cardista. 18 vezes mais. Então, uma pessoa onívora no mundo, ela consome 18 cestos de terra de acre. Faz o cálculo aí, gente. Eu anotei o dado aqui do Cowspiracy. Assiste aí o documentário, meus amor. É que eu tenho dificuldade, eu não consegui resolver. Dificuldade de matemática. Eu tenho. 1/6 é equivalente ao quê? 1/6 é a sexta parte de alguma coisa. Né? Exato. É alguma coisa dividido por 6, né? Então são 18 cestos, cara. Mas, ó, gente, é muito lugar, é muito espaço, é muita coisa. Claro que a ideia não é ficar apontando o dedo. Se você é vegetariano, você já deu um passo forte e tá somando, né, enquanto vegetariano. Mas a gente aguarda você ansiosamente para passar nessa linha de chegada do veganismo. E claro, conte conosco para ajudar com informação. Estamos aí. Gente, nunca entenda que qualquer coisa que a gente diga aqui, em qualquer edição do podcast, seja olha como eu sou vegano, olha como eu preservo. Eu sou mesmo. Não, mas não é isso. Não é isso que a gente quer passar. Eu tenho minha tatuagem aqui, ó. Nós preservamos, sim, só pelo fato da gente mudar a nossa dieta. E é por isso que a gente quer trazer você. Deixa eu pegar minha carteirinha de vegano aqui, peraí. Pega lá sua carteirinha de sou mais vegano que você, né? Ela brilha toda. Enfim, não é isso. A gente tá te falando esse dado para que você se interesse, porque foi exatamente vendo esse tipo de dado que fez a gente se tornar e que faz a maioria das pessoas se tornarem. Muita gente se tornou vegano assistindo Cowspiracy. Com certeza, com certeza. Voltando agora um pouquinho pro documentário, uma parte assim mais pessoal, assim, onde eu vou dar minha humilde opinião venenosa. Não é venenosa porque eu tô do lado certo da coisa. Então, não é venenosa, é real. Mano, gente, perto do fim do documentário, vocês vão ver ali que eles vão visitar uma porra de uma família. Uma família. Tem a mulher escrota que mata animal, tem o marido escroto que mata animal e os filhinhos que estão sendo criados para serem escrotinhos assassinos de animal. E aí, esse cara do documentário, ele deve ser, eu não sei, ele deve ser virginiano, gêmeos, eu não sei, um signo calmo, de boa.
Porque ele começa a falar com os caras, assim, mostrando a incongruência, né? A incoerência da coisa. E aí eles falam coisas assim, isso são os fazendeiros, né? Mas nós fazemos isso porque nós amamos os animais. E aí a mulher olha pro lado e fala: realmente, isso é muito importante pra nós. Não são os milhões de dólares que nós ganhamos. É porque nós fazemos isso porque, na verdade, nós nos importamos com os animais. Enquanto enfia a faca no pescoço do bicho. Cara, isso me deixou assim. Eu não sei se eu posso fazer um documentário desse onde eu vá visitar as pessoas. Porque pode ser que eu pegue a câmera e jogue na cara da pessoa. Mas você percebe o quanto de tudo isso, como a gente já citou aqui mesmo, é criação, é a maneira como você cresce vendo o mundo. Se você cresce vendo o mundo de uma maneira, para você aquilo tá correto. E é o que foi correto pra gente a vida toda até a gente se tornar vegano. Porque tem uma parte do documentário que a filhinha deles, que ajuda eles também na criação dos animais para abate, ela fala: eu já cheguei até a dar nome para eles, porque eles são como irmãos. Eles reconhecem a gente quando a gente vem brincar. Eles fazem sinalzinho, tipo, eles abanam o rabo igual cachorro, eles vêm em nossa direção, eles deitam com a barriguinha pra cima e tal. A gente se apega, mas a gente tenta não se apegar. Aí o menino, aí o protagonista responde: mas por quê? Porque depois eles vão se transformar em bacon. Cara, que doentio! A criança se tornou, sabe, tipo, psicopata sem saber, cara. Porque, tipo, olha que loucura. Cadê a integridade, a bondade, a compaixão dessa criança? Ela cresceu. Não que ela seja uma criança má, mas os pais deram esse tipo de ensino pra ela. Não, peraí. É natural. Assim como a gente. Ela é má. Como a gente comeu carne há anos achando que era natural. Mas a criança é má. Das proteínas. E aí a criança acha que os animais nasceram pra isso mesmo. Mas aí é que tá. Eu acho que assim, não é legal ficar colocando label, sabe? Colocando etiqueta nas pessoas. Mas peraí, mundo real. A criança é má. Ela pode não ser má propositalmente, conscientemente, mas ela é. Não adianta, assim, ó, gente, não adianta prestar atenção no discurso e não olhar o que a pessoa faz. O que importa nesse mundo é o que você faz, não o que você diz que faz. Por exemplo, eu sendo seu melhor amigo, se sem querer, eu chegar num copo de um suco que você vai beber e eu deixar cair veneno e você tomar, você vai morrer. Mesmo que eu seja seu amigo, mesmo que seja sem querer, por aí vai. Então, não tem essa de, mas tadinha ela. Não, ela é má. As atitudes dela são más. Ela tá fazendo aquilo. As suas atitudes moldam quem você é, mesmo que você faça sem saber. Então, uma criança assassina que sai matando cachorro, por exemplo, aí chamam de psicopata. Mas a criança que tá lá matando o porco ou achando naturalzão matar o porco porque ela quer comer bacon, ela tá fazendo a mesma maldade que matar o cachorro. Porque é uma vida igual. Não adianta você querer relativizar que porco é comida. Caralho, porque o cachorro ele também é comido na China, então ele é dado lá como comida. Então é isso, cara. Comida é o que vem da terra. Já falei 1000 vezes, não são os animais. Parem de ensinar as crianças a matarem e achar isso normal, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu realmente, eu acho que eu ia... Eu não sei. Eu ia xingar, eu não ia segurar a onda. Porque você vê na cara dele que ele tá ali desconfortável em ver tudo aquilo. É que nem depois tem uma cena que rola um abate, ele vê e ele fica transtornado. E gente, assim, a vida ela foi feita para ser preservada e não destruída. Pra mim, todo ser humano que vê a vida ser destruída, por mais anestesiado que ele esteja, ele sente algo. E você vê um patinho tomar um cutelo na cabeça, é horrível. Qualquer animal é horrível. A gente não tá aqui pra isso. A gente não tá aqui pra matar um ao outro e comer. Comer é um negócio trivial, igual a respirar. Já imaginou que se você tivesse que matar alguém cada vez que você quer dar uma respirada, puxar um ar? Não ia ser uma merda? Comer é a mesma coisa. Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe? Pesquisando, indo mais a fundo, se você for analisar as maiores estatísticas de danos
psicológicos, de danos à mente da pessoa por trabalho, estão nesse meio. Quem trabalha em abatedouro, quem trabalha em frigorífico grande, que faz os cortes, né, tudo aquilo. Essas são as pessoas que mais têm danos, porque elas passam por rotinas horríveis, onde elas têm que matar todos os dias. No fim das contas, além dos diversos problemas de saúde, infecção, unha que cai, doença, é muita coisa, fica também o dano psicológico, isso afeta a pessoa. Uma pessoa que vai pra guerra volta zoada, volta com Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, que é uma doença, foi cunhada um termo nos Estados Unidos, porque as pessoas que voltam da guerra receberam, porque elas voltavam zoada, volta mal. Vocês já devem ter cansado de ver isso em filme, aquele cara que era ex-combatente, ele voltou e aí ele virou um alcoólatra, ele não consegue funcionar na sociedade porque ele ficou zoado. E isso acontece também com quem está trabalhando com isso. Você que trabalha em frigorífico, açougue, e isso está te gerando danos, cara. Isso é negativo, é ruim. Tirar a vida é ruim. Se fosse bom, se fosse ok, a gente tinha live event de abatedouro. Os abatedouros tinham parede de vidro. E não, isso é escondido a 7 chaves. E o marketing é usado ao máximo para tentar desfigurar a realidade sobre o que acontece e dar um label de bom, saudável. É orgânico, é criado em pasto livre, sabe? Ficam buscando termos e mais termos para justificar o injustificável. Assassinato, estupro e morte. Um hambúrguer daquela caixinha lá que vem 12, sei lá, ele requer 2.500 litros de água. Então, quantos vem numa caixinha? Quantos litros de água não tem naquela caixinha que 25 mil litros. São 10 hambúrgueres? Então é isso aí. 25 mil litros de água para você consumir uma caixinha de hambúrguer. 65% do óxido nitroso do mundo vem da criação de gado. 91% da destruição da Amazônia provém da criação de gado. Entendeu? 28 bilhões, média de 28 bilhões de animais são retirados do oceano por ano, média. E nessa, como a gente falou no começo, nessa rede que pesca a sua sardinha aí, vem tantos animais, é como você ir pra savana pra caçar gazela. Só que aí você solta uma bomba e aí na bomba mata elefante, girafa, rinoceronte, viado, onça, raposa, onça entendeu? Não, entende? Você mata, porra, a natureza toda, você mata a fauna toda, velho. Tem muito dano colateral. O gado, ele é mais nocivo que todos os transportes do mundo juntos. E é isso que o Cowspiracy quer trazer pra você. Ele vai trazer com dados. E por mais que a gente tenha dado aqui spoiler, não tô finalizando, mas eu tô dizendo que por mais que a gente tenha dado muito spoiler aqui, a gente pede encarecidamente que você assista. Você vai ter muito mais embasamento. Até se você quer dar contra-argumentos, você é carnista, tá ouvindo e acha que é papo furado, assista e volta aí e deixa os seus argumentos, porque não, Rafa, eu discordo, eu vejo sim sustentabilidade. Faz a conta, cara, mostra pra gente, me explica como um animal que come por dia 65 quilos de grão, por dia, 65 quilos de comida ele come, ele é sustentável, sendo que você vai ter que dar isso pra ele todos os dias, 65 quilos de comida. Você não come isso. Distribui esse grão no mundo inteiro que você acaba com a fome mundial, gente. A agropecuária é a única responsável pela fome mundial. É isso. Por que ninguém, voltando também ao assunto, por que nenhuma daquelas indústrias queriam falar sobre a agropecuária, sabe? Por que as pessoas não querem ouvir falar disso? Por que é muito dolorido? Parece até que eu e o Rafa tá apontando o dedo na cara de todo mundo aqui, falando de todos esses dados. Às vezes a nossa entonação na voz, para você que tá ouvindo aí do outro lado, parece agressiva, mas isso vem da indignação que a gente sente cada vez que a gente traz esses dados à tona. Não é algo pessoal, particular com você ou com quem esteja ouvindo isso. Mas hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. É como o próprio
No próprio documentário diz que é uma analogia onde aquela coisa da família perfeita, né? Todo mundo fica fingindo que tem a família perfeita, aquela família tradicional brasileira, mas tem um alcoólatra lá que é um puta problema pra família, mas ninguém toca no assunto, ninguém conta pra outras pessoas, ninguém busca ajuda, por quê? Não, ninguém pode saber, esconde aí que o fulano é alcoólatra pra quê? Pra manchar a áurea da nossa família, sabe? Mesmo que a rotina seja uma merda. Mesmo sabendo que é de extrema importância cuidar daquele problema. Assim é a indústria da carne. É chato você ouvir que tudo que você fez a vida toda, tudo que nós fizemos a vida inteira tá errado e que a gente precisa mudar. Mas é assim que tem que ser. Porque se as pessoas não despertarem, nada muda. E o comodismo faz com que nada saia do lugar. A real, gente, é que até 2048, se não mudarmos nossos hábitos, se não parar com essa brisa de eu amo peixe, por isso eu como sushi, até 2048 a gente não tem mais nada nos oceanos. A gente precisa trazer a compaixão, a integridade e a bondade de volta. E esse ciclo que a gente, apesar de uma fala agressiva, ele é de união, é de amor, é para trazer vocês junto para essa corda, né, para essa corrente de amor pra gente melhorar o nosso mundo, né? O veganismo, ele não é uma moda passageira. Ele nem é moda, né? Ele tá crescendo porque, como toda informação que se espalha, ela tem um efeito. E quando essas pessoas compreendem, elas percebem que é necessário, né? Porque o planeta tá em colapso enquanto a gente é enganado com informação e ação de programas falsos que são utilizados para manter a gente longe dessas informações, a gente permanece como tá, e não pode. E é por isso que as pessoas têm se tornado veganas, a maioria delas, porque a informação tá cada vez mais aí. E o Cowspiracy é um documentário que vai trazer isso pra você. Então essa é a nossa indicação hoje. Assista Cowspiracy, volte aqui, deixe o seu comentário, a gente quer saber a sua opinião. Quer saber como você foi impactado por ele. E também pode nos falar de outros documentários. A gente vai falar aqui sobre uma série deles. Como eu já falei, não são só documentários veganos, mas também sobre alimentação em geral. Porque, gente, a nossa meta aqui não é só fazer com que você se torne vegano. É claro, isso é o que está por baixo da intenção, é sempre essa. Mas é te dar informação para que você perceba o porquê que isso é importante para sua saúde, para você viver bem. E você vivendo bem, o planeta vivendo bem, todo mundo vive bem. A gente não precisa do sofrimento que existe hoje. A gente se acostumou com tanto sofrimento que parece que é necessário. Ah, não tem outro jeito. Tem sim, tem outro jeito, é totalmente possível, então vem com a gente. Vem com a gente que a gente vai desbravar todo esse território e trazer a luz. E se você quiser comentar alguma coisa sobre esse podcast, ou se você quiser dar alguma dica, ou quiser que a gente aborde algum outro tema, manda um e-mail para vegancast.vegantube@gmail.com. Dureza, né? Duro falar de um assunto desse, ver essas imagens, esses dados é foda, porque é um puxão de orelha para todos nós, mas a reflexão é necessária. É um bordão que quem tem usado não merece usar ele, mas buscar a verdade e ela te libertará. E essa é uma das maiores verdades do mundo. O conhecimento é o que te liberta. Se você tem dificuldade pelo paladar, se você tem dificuldade pela memória afetiva, pela memória emocional, veja o mundo real. Veja o que aqueles que não têm voz estão passando. E aí você vai entender exatamente por que a gente fala que o veganismo é importante. Ser vegano é um orgulho, porque é superar a si mesmo. Seja vegano. Eu sou o Rafa Vegan. Eu sou a Flá Vegan. Tamo junto, um forte abraço e Go Vegan!